Irmãos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui, às quartas-feiras, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, darmos sequência ao nosso estudo no livro de Êxodo. Eu desejo que o Senhor o abençoe grandemente, que você esteja de fato edificado pela palavra de Deus. Portanto, vamos abrir, dando sequência ao nosso estudo de Êxodo, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Gostaria, irmãos, de fazer a leitura dos versículos 10 até o versículo de número 21. Êxodo capítulo 5, dos versos 10 até o versículo de número 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, e de vós mesmo e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não nos dá a teus servos e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: Olhe o Senhor para vós outro e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Até o versículo de número 21, irmãos. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos por tua palavra, nós te louvamos, porque a tua palavra, ó Pai, tem como propósito nos instruir. Fala conosco nesta noite, de maneira que sejamos edificados, de maneira que entendamos, ó Pai, a tua palavra e possamos aplicar essas verdades à nossa própria vida. Tem misericórdia das nossas vidas, nós te suplicamos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, creio que todos nós conhecemos a expressão popular: saiu da frigideira e caiu no fogo. Essa mesma expressão poderia muito bem ser usada para descrever o que aconteceu com os filhos de Israel, porque exatamente quando pareciam que estavam prestes a serem salvos, a serem libertos do Egito, eles foram afligidos por uma opressão mais severa do que qualquer outra que tinham experimentado anteriormente. Os hebreus viviam nessas condições há muito tempo, mas então veio o dia em que tanto aguardavam, esperançosos, o dia em que seriam libertos. Moisés e Arão estiveram na presença de Faraó e exigiram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Sabemos, estudamos anteriormente, Faraó se recusou e pior ainda, naquele dia ele emitiu um decreto que
aumentava ainda mais a escravidão, a opressão, a aflição do povo. Por tanto tempo, escravizados, eles já haviam construído grandes cidades para a glória de Faraó, mas agora Faraó os afligia ainda mais, de maneira que o versículo 13 conclui dizendo: os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Irmãos, para entendermos o que esses versículos aqui nos ensinam, nós devemos voltar a alguns princípios, como eu já ressaltei, de como devemos estudar o livro de Êxodo, né? Esse livro contém a verdadeira história de Israel no Egito. Quando mais sabemos sobre os antigos egípcios, melhor nós vamos compreender o Êxodo. Mas o livro de Êxodo é a história de um Deus, é a história com uma agenda, é a história com um propósito. Ao estudarmos esse livro, Deus está nos ensinando sobre si mesmo. O Senhor está nos ensinando sobre o seu plano de salvação e sobre o nosso lugar nesse plano de salvação. Atente a isso, porque o nosso método ao estudar esse livro também deve ser teológico. Nós devemos buscar compreender as ações de Deus, o propósito de Deus e tudo o que envolvia o povo. Mas também, ao estudarmos esse livro, nós devemos fazer de maneira prática, porque, irmãos, como toda a Bíblia, Êxodo nos ensina a viver para a glória de Deus, para a glória do Senhor da nossa salvação. A fabricação de tijolos era uma indústria extremamente importante no Antigo Egito. Um dos desenhos descobertos no túmulo de um dos faraós descreve os trabalhadores em vários estágios desse processo. Alguns carregavam água para misturar com barro, outros foram vistos ali naqueles desenhos, outros colocavam o barro na forma de madeira, outros estavam colocando esses tijolos ao sol, enquanto outros empilhavam os tijolos e levavam esses tijolos para o canteiro de obra. A palha era essencial para todo o processo, porque a palha reforçava a argila e os tijolos permaneciam mais rígidos, mais intactos, não? Daí porque essa mistura com argila, com palha. Os egípcios, nós sabemos, os egípcios usavam tijolos praticamente em todos os tipos de construção. Evidentemente que os templos eram feitos de pedras, mas os palácios, os armazéns, as instalações militares, as residências oficiais e cidades inteiras foram construídas de tijolos. Portanto, eram necessários milhões e milhões de tijolos para satisfazer a ambição arquitetônica dos faraós, e por isso cada escravo tinha a sua cota diária. O versículo 14 descreve o quanto a situação havia piorado, o quanto a situação naquele lugar havia se complicado. Versículo 14, lá nós lemos: e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, e os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Irmãos, por trás de tudo isso, por trás de toda essa escravidão, por trás de toda essa história, há um relato verdadeiro da obra salvadora de Deus no tempo e no espaço. Êxodo é um rascunho daquilo que o Senhor fez, podemos dizer, Êxodo é um rascunho daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Crer nessas verdades escritas aqui é uma questão de fé. É uma questão de fé, de crer no Deus da nossa salvação, que de fato Ele se manifestou para a nossa libertação. Quando o presidente Andrew Jackson, presidente americano,
estava deitado no leito da sua morte, ele disse a um grupo de pessoas que o visitava, ele disse o seguinte: Senhores, estou nas mãos de um Deus misericordioso. Tenho total confiança em sua bondade e misericórdia. A Bíblia é verdadeira. E ele concluiu dizendo: sobre esse volume sagrado repouso minha esperança para a salvação eterna pelos méritos e pelo sangue de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crer nessas verdades é uma questão de fé. Irmãos, Êxodo nos ensina algumas lições que devemos considerar atentamente, devemos considerar não apenas o fato histórico para esse povo que estava vivendo nesses dias, mas devemos considerar essa história para os nossos dias, espiritualmente falando, né? Algumas lições Êxodo nos ensina, e a primeira dessas lições é que o pecado é a escravidão é a casa do pecado. Êxodo nos ensina sobre isso. Êxodo afirma isso. Nossa abordagem do Êxodo, irmãos, deve ser bíblica, histórica, mas a Bíblia, nós sabemos, é muito mais do que um livro de história, porque ela também foi escrita para o nosso benefício espiritual. Quando nós estudamos esse texto, nós descobrimos o que está ou que estava por trás de todos esses tijolos, o que estava por trás de toda essa aflição, por trás de toda essa escravidão. A Bíblia nos diz que o pecado e a escravidão andam de mãos dadas. E isso nos revela o padrão de Deus para a salvação. Deus nos deu o livro de Êxodo para nos ajudar a entender a sua graça, a nos ajudar a entender a sua misericórdia, nos ajudar a entender o seu amor salvífico, sem dúvida alguma. Sua palavra nos ensina que a salvação significa libertação do cativeiro, da escravidão, da opressão. O Êxodo, irmãos, nos ensina que ser salvo é ser resgatado da escravidão para servir ao Deus vivo, para servir ao Deus verdadeiro. Faraó usava esses escravos impiedosamente. Nós sabemos o porquê. Eram expostos a temperaturas altíssimas. E não é necessário muita imaginação para concluir que todo aquele rigor imposto aos hebreus certamente resultou em muitos deles morrendo desidratado, prostrado pelo calor, insolação e outros males decorrentes desse sofrimento, decorrentes dessa escravidão. Justo quando as coisas pareciam tão ruins, Faraó piora suas condições e eles tiveram que trabalhar mais do que nunca. De maneira, irmãos, que o povo estava completamente desesperado, aflito, enquanto todo aquele sofrimento certamente provocava risos dos seus opressores, dos seus inimigos. Quando a tarefa parecia impossível, eles passaram a usar restolho no lugar de palha. E quando ainda assim isso não era suficiente, eles eram espancados. Parece incompreensível, irmãos, parece incompreensível isso que eu vou afirmar, mas temos que admitir que tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Êxodo nos ensina isso. Irmãos, se eles estivessem no Egito para contemplar as pirâmides como turistas naquele lugar, o Êxodo não seria a grande história da salvação. O fato é que a Bíblia registra cuidadosamente os detalhes do seu sofrimento de maneira muito minuciosa para mostrar a necessidade desesperada de salvação e assim provarem da graça gloriosa de Deus. A boa nova da salvação significa liberdade aos cativos que pensavam
que nunca seriam libertos. É exatamente assim. Vejam, irmãos, que depois que Deus os salvou, Deus mesmo vai dizer, lá no capítulo 20, versículo 2, o Senhor mesmo vai dizer: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há uma história paralela a essa que todos nós conhecemos. Todos nós nascemos no cativeiro do pecado. Todos nós éramos escravos de Satanás. A Bíblia diz que até que Cristo não nos libertasse, éramos todos escravos do pecado que leva à morte. Paulo fala disso em Romanos 6,16. O pecado é o poder devastador, o maior poder devastador que o homem já experimentou. Esse mal, de fato, corrompeu toda a criação que geme e suporta angústia até hoje, até agora. A palavra de Deus, irmãos, caracteriza o pecado e seus efeitos de muitas maneiras, né? Ela se refere a ele como uma profanação e, entre tantos outros adjetivos, também como um veneno mortífero. O pecado se revela na ingratidão de alguém que se recusa a reconhecer Deus como a fonte de todo bem, como a fonte de toda misericórdia, como a fonte de toda graça. O pecado se entrega à disposição graciosa de Deus, mas não dá os créditos a Deus. Em outras palavras, o pecado tem levado as pessoas a usar as bênçãos de Deus para servirem às trevas, para servirem ao próprio Satanás. O pecado, diz a palavra de Deus, domina a mente. O pecado, nos ensina a palavra do Senhor, domina nossos sentimentos, domina a nossa vontade. Embora o pecado prometa satisfação, embora o pecado prometa alegria, ele só traz miséria, frustração, desespero, dor, sofrimento. Pior de tudo, o pecado condena os homens a uma eternidade sem Deus. Atente a essas verdades. Na visão de Apocalipse, João escreveu o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Considere, irmãos, alguns exemplos daquilo que o pecado faz. A pessoa odiosa é dominada pela raiva. Quando alguém tira essa pessoa do sério, ela não pode controlar seu temperamento, porque ela é dominada pelo pecado. Aquele que cobiça é dominado por sua luxúria. Quando a tentação vem, ele cede ao seu prazer sem nenhuma resistência, porque ele ou ela é dominado ou dominada pelo pecado. Até que a graça de Deus não tenha nos alcançado, toda a nossa orientação é pecaminosa. Atente àquilo que a palavra do Senhor nos ensina com relação ao pecado, a esse inimigo que mora dentro de mim, mora dentro de você. Conta-se, irmãos, que um menino andava ao redor da sua casa e, vendo um pombo branco, ele pegou seu estilingue, colocou em seu estilingue uma pedra e disparou contra aquele pombo. De repente, dominado pelo remorso, leva aquele pássaro ferido a alguém para ver se podia fazer alguma coisa para salvá-lo. Mas aquela pessoa disse ao menino que aquela maldade havia brotado da perversa vontade do seu coração. Quando ele pensou a respeito do que tinha feito, ele disse: realmente, vejo que agora tenho andado errado todo dia, pois venho tentado isso há muito tempo, e esse mal dominou o meu coração. Evidentemente, uma peraltice de um menino,
mas que mostra o que o pecado faz em nosso coração. Quando nós nos acostumamos, irmãos, com a prática do pecado, mal reconhecemos a nossa escravidão, mal reconhecemos o estado da nossa alma. Ele nos cega a tudo isso. O Êxodo nos dá uma imagem poderosa, uma imagem real do que realmente significa ser escravizado. Assim como os filhos de Israel eram prisioneiros na casa da servidão, assim também nós estávamos encarcerados na prisão do pecado. Da mesma forma que os israelitas obedeciam às ordens de Faraó, tínhamos também um diabólico senhor que ordenava que fizéssemos cada vez mais tijolos sem palha. Assim é o pecado, assim é a miséria da escravidão. O pecado é muito mais impiedoso que os superintendentes de Faraó. Ele sempre exige mais de nós, enquanto nos dá cada vez menos. Quanto mais alguém depravado vive suas fantasias pecaminosas, menos feliz ela é. Porque, irmão, Satanás nunca afrouxa suas rédeas. Ele está sempre ocupado, apertando as correntes do cativeiro. Sempre foi assim. São sempre mais tijolos e menos palha. Porque assim é a própria natureza do pecado que procura controlar toda a vida do pecador. O que as pessoas precisam, na verdade, é de um Salvador, de um Jesus, do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Moisés da nossa libertação. Ele foi morto pelo nosso pecado e através do túmulo vazio nós temos a garantia da nossa libertação. Todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo é liberto da servidão do pecado e é chamado a viver agora, após liberto, para a glória do Senhor, para a glória desse Salvador. A escravidão é a casa do pecado. Êxodo nos ensina isso. Mas também o texto bíblico nos ensina que não adianta pedir alívio a Faraó. Satanás, irmãos, não nos deixa sem luta, sem muita luta, saiba disso. Assim que conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, assim que somos libertos do império das trevas, o poder do pecado sobre nós é quebrado e aos poucos nós vamos nos libertando de tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos fazia escravos. Mas não se esqueça, irmãos, jamais. Há uma advertência para aqueles que um dia que viveram nessa escravidão. Há uma advertência na palavra do Senhor. Porque mesmo que o Espírito Santo de Deus tenha aberto uma porta nessa escravidão, uma porta de libertação, é tentador, irmãos, o desejo de permanecer no pecado. Atente a isso, porque isso aconteceu também no Êxodo. Isso aconteceu também com o povo de Israel. Quando os israelitas desfrutaram dessa liberdade, muitos deles desejaram voltar e servirem como escravos. Por incrível que pareça, muitos sentiam falta da opressão de Faraó. Atente a isso. Muitos crentes voltaram a praticar, ou muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, voltaram a praticar, voltaram à sua antiga vida. O pecado, assim como Faraó, ele não alivia. Versículos 15 a 17, o texto nos diz: então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó dizendo: por que tratas assim a teus servos? Ele respondeu:
estáis ociosos. Por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Veja que se no final do capítulo 4 o povo creu, o povo se inclinou diante do Senhor, o povo adorou ao Senhor, a atitude deles aqui é outra, completamente diferente. Ao invés de crerem que Deus os livrariam daquela situação, eles imploraram a Faraó que tornasse mais fácil a sua escravidão, tornasse a sua escravidão um pouco mais amena. Não há nada de errado, irmãos, em pedir melhores condições de trabalho, evidentemente que não. Mas lembre-se que nesse caso aqui, o conflito real era espiritual. A questão central do livro de Êxodo era: a quem os israelitas foram obrigados a servir, foram chamados a servir, a Deus ou a Faraó? No capítulo 4, eles se prostraram para adorar a Deus. Mas ao primeiro sinal de problema, eles foram a Faraó. Observe aqui como eles se identificam diante de Faraó. Eles se identificam como servos de Faraó. Entende? O que está acontecendo aqui? O Senhor estava agindo para tirar essa visão, esse conceito do coração do povo. No entanto, eles estavam tão acostumados a estarem ali que não podiam deixar de pensar, de se comportar como escravos. Ao invés de entenderem plenamente a vontade de Deus e voltarem ali e negociar os termos daquilo que Deus tinha dito que faria, eles pedem para que tão somente Faraó aliviasse um pouco. Eles deveriam saber que não podiam esperar qualquer simpatia da parte de Faraó. Faraó era o problema, não a solução. Não há salvação em Faraó. Se somos dominados pelo pecado, não adianta pedir a Satanás que nos liberte. É preciso poder do alto para que alguém seja liberto do serviço de Satanás, da escravidão do pecado. Moisés certamente já havia dito que a única força que poderia obrigar Faraó a libertar o povo era a mão poderosa de Deus. Mas parece que nesse momento aqui isso não fazia o menor sentido. Sequer passou pela mente daqueles que foram ali suplicar algum alívio a Faraó. Irmãos, a maneira como Deus faz isso, como Deus nos libertou, como Deus liberta, é expresso nos dizeres de um servo do Senhor, um grande servo do Senhor no passado. A respeito dessa libertação, ele disse o seguinte: o Filho de Deus me libertou da tirania de Satanás, do desejo mais horrendo, da pior escravidão, do medo, da morte e do fogo do inferno. Ele me libertou dos dias em que o velho poder satânico afligia a minha alma. A cruz de Cristo brilhou em mim e trouxe felicidade eterna, pois o Filho de Deus me libertou. Se Cristo nos libertou, não devemos jamais visitar o lugar da nossa antiga escravidão. Jamais. Nós somos, irmãos, muitas vezes tentados a fazer aquilo que os capatazes hebreus fizeram aqui no nosso texto. No começo da nossa fé, tudo parece que vai muito bem. Fazemos um rápido progresso espiritual, experimentamos algumas vitórias sobre o pecado, mas então, quando encontramos uma dificuldade maior, somos tentados a voltar à velha vida, a voltar aos velhos costumes, a voltar ao lugar da nossa escravidão. Irmãos, há muitos que estiveram conosco, há muitos que estiveram no nosso meio, mas cederam a essa tentação e hoje estão longe do Senhor.
Muitos que um dia se sentiram libertos das drogas, da pornografia, de uma vida devassa, mas pressionados, voltaram a viver seus antigos costumes. Em outras palavras, há sempre uma forte tentação para retornarmos à escravidão. Atente a isso. Liberte-se da sua antiga vida. Procure viver para a glória do seu Senhor. Mas por fim, também Êxodo nos ensina que a salvação está unicamente em Deus, unicamente no Senhor, naquele que se manifestou para nos libertar do império das trevas. Vejam, irmãos, que de maneira providencial, depois de não terem conseguido nenhum benefício de Faraó, os capatazes deixaram aquele lugar, deixaram um palácio de mau humor. Na providência de Deus, eles se encontraram com Moisés e Arão, que estavam ali os esperando. Eles mostraram um coração diferente daquele descrito lá no final do capítulo 4. E eles disseram a Moisés e a Arão: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porque nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Irmãos, o melhor momento para mostrar a nossa fé, se ela é realmente verdadeira ou se é uma fé que não passa de fumaça, o melhor momento é esse. A estratégia de Satanás em colocar, por assim dizer, uma cunha entre Moisés e o povo parecia estar dando certo, parecia funcionar. Esses homens aqui estavam culpando seus líderes espirituais por todos os seus problemas. Mais do que isso, eles estavam pronunciando uma maldição, chamando o juízo divino sobre os seus servos, sobre aqueles a quem Deus tinha escolhido. Percebe o que está acontecendo aqui? Irmãos, como o diabo gosta de fazer isso também na igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias. Principalmente quando a igreja começa a lhe dar algum trabalho, fazer alguma oposição, fazer uma oposição mais séria. Quando a igreja começa a incomodar o nosso inimigo, ele começa a fazer isso também em nossos dias. Ele ama colocar uma cunha para separar-nos da comunhão uns dos outros. O plano daqueles homens tinham dado errado, e a culpa de tudo aquilo era daqueles a quem Deus tinha enviado para libertá-los. A culpa, diz eles, é toda sua. Ao invés de ir até Faraó, eles deveriam ter buscado o Senhor em oração e não ficar contra Deus, não ficar contra os servos de Deus. Quando a situação for de mal a pior, quando o sofrimento nos levar ao limite da nossa resistência humana, se esforce para continuar crendo no Senhor. Se esforce para continuar confiando em Deus. Se esforce para continuar. E diga isso a você mesmo. Como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quando a situação se complicar, se esforce em continuar tendo o Senhor diante dos seus olhos, o Deus fiel, o Deus da nossa salvação. Quando a igreja não é aquela que você espera que seja, quando há falta de fervor espiritual, falta de compromisso com Deus, de vida com Deus, quando tudo isso levar a igreja ao mau testemunho, quando as coisas estiverem acontecendo, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, não seja tão precipitado em culpar os outros. Se prostre em oração e busque aquele que pode de fato fazer alguma coisa no nosso meio, aquele que pode nos livrar dessa situação, aquele que pode nos curar, aquele que pode nos restaurar, aquele que pode novamente nos colocar em seus caminhos.
devemos buscar Ele, porque só Ele é o Deus da nossa salvação. Precisamos, irmãos, aprender esse princípio importante da palavra de Deus. Precisamos depender mais e mais de Deus. Precisamos aprender. Precisamos, nesses estudos que estamos fazendo do Êxodo, aprender de fato a depender exclusivamente do Senhor. Os israelitas precisavam aprender e jamais se esquecerem daquilo que está escrito mais à frente, lá no capítulo 19, versículo de número 4, quando o Senhor mesmo disse: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Deus é o Deus da nossa salvação. Clamemos unicamente a Ele, porque dele e somente dele vem a nossa salvação. Vivamos unicamente para a glória desse Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Amém. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra, nós te louvamos, porque nós somos edificados por ti, ó Pai, para vivermos para a tua glória. Porque foi precisamente com esse propósito que o Senhor nos libertou. Deus, aplica essas verdades às nossas vidas, ao nosso coração, que possamos viver de fato e de verdade como pessoas transformadas em Cristo Jesus. Nós te suplicamos. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que daremos sequência a esse estudo na próxima quarta-feira. Amém.